Agora falando um pouco sobre o LED, o LED ou diodo emissor de luz, como também é chamado, é um dos componentes mais didáticos da eletrônica, que ele vai permitir enxergar aí o resultado da polarização correta, que é muito importante na eletrônica. Ele é um diodo especial que converte energia elétrica em luz, né, quando ligado da forma correta, da forma adequada. Mas a gente tem que ter um cuidado essencial, né? O LED ele vai precisar do controle de corrente. Não basta só a gente ligar direto a fonte e esperar que ele vá funcionar, né? Sem risco nenhum. Se a corrente ela não for limitada, ele pode queimar. Então, por isso, em circuitos simples, ele costuma a trabalhar junto com um resistor, né, que faz aí esse trabalho de limitar a corrente. Em muitos LEDs mais novos, a perna maior, né, ela vai indicar aí o ânodo e o lado chato, entre aspas, do encapsulamento ajuda a identificar o cátodo, que é aí o, o lado, no caso, negativo, né? E esse componente ele é excelente aí, né, para consolidar vários conceitos ao mesmo tempo, como polaridade, queda de tensão e limitação de corrente, né? Tudo isso para fazer aí a melhor indicação aí de funcionamento. E, então, recapitulando, né, o LED ele é polarizado, né, ele realmente precisa ser ligado aí no sentido correto, senão não vai dar certo. O LED direto na fonte, sem a limitação de corrente que ele necessita, vai queimar. A identificação física, né, do ânodo e do cátodo pode variar, né? Então é sempre bom dar uma conferida antes, né? Mas de qualquer forma, ele tem um padrão aí da polaridade dele. Beleza? Falando agora um pouco do display de 7 segmentos, ele é uma aplicação prática e muito interessante porque ele mostra que componentes mais simples, né, eles podem formar sistemas visuais que eles vão ser aí mais complexos, né, e tem uma utilidade específica. Então, na prática, o display de 7 segmentos ele vai reunir aí vários LEDs internos, né, organizados em segmentos, identificados por letras, normalmente de A até G, e ao acionar combinações desses segmentos, a gente consegue exibir números, né? A gente consegue formar dígitos, e um ponto importante é que existem displays de ânodo em comum e também de cátodo em comum, né? Isso aí vai variar. E essa diferença, ela com certeza vai mudar aí toda a lógica de acionamento. Não é necessário, né, aprofundar em multi, multiplexação nessa aula, né? O objetivo aqui é apenas fazer com que o aluno, né, perceba aí cada segmento. Cada segmento é essencialmente um LED que vai ser controlado individualmente, né, dentro de todo um conjunto de LEDs. Esse slide aqui ele vai ajudar a gente, né, a expandir essa visão que não basta reconhecer o componente isolado, né? A gente tem que entender também como ele participa de sistemas maiores. Então, recapitulando, cada segmento do display ele é na prática um LED, né? Por isso que a gente chama display de 7 segmentos, são 7 LEDs em conjunto. Ânodo em comum e cátodo em comum vão mudar a lógica de acionamento, a gente precisa prestar muita atenção nisso.
E aqui a gente precisa não confundir, né, o reconhecimento do componente com o estudo completo aí de displays. Beleza? Fazendo agora uma visão geral sobre transistores. Transistores são os componentes mais importantes da história da eletrônica. Revolucionou a tecnologia porque permitiu chaveamento, amplificação em um estado muito mais sólido, substituindo soluções maiores, mais frágeis e menos eficientes, né? Em termos práticos, o transistor ele pode ser usado como chave eletrônica ou então como um amplificador. No caso do BJT, que é um tipo bastante didático, né, para a gente começar, os terminais principais vão ser a base, o coletor e o emissor. Então, no hardware, ele aparece em acionamentos, pequenos estágios de controle de corrente, de tensão, tratamento de sinal e várias formas aí de comutação, né? Aqui vale a gente destacar o impacto histórico dos transistores, né? Porque sem transistor a gente não teria aí a base para circuitos integrados, computação moderna e miniaturização eletrônica. Então, mesmo assim, né? Nessa aula o foco continua sendo o panorama, então não vamos nos aprofundar muito. Então, o aluno ele precisa aí reconhecer, né, entender a função básica, função geral, né, do componente e começar a associar, né, o componente a esse controle elétrico. Recapitulando, né, gente, transistor ele não é só mais um componente, ele é realmente a base da eletrônica moderna. Nesta aula, o foco aqui, né, é função geral, então a gente não vai se aprofundar muito em matemática, composição do componente. Em manutenção, transistor costuma aparecer aí em chaveamento e controle. Beleza? Então, continuando agora, vamos falar um pouco sobre como que a gente pode fazer aí uma leitura introdutória ou algum tipo de teste básico com transistor. Beleza, no teste introdutório, né, de transistor BJT, uma forma útil de raciocinar é imaginar que existem, né, duas junções internas. Por isso, o modo diodo do multímetro pode ajudar a fazer aí verificações preliminares, né, especialmente entre base e emissor e entre base e coletor. Mas essa leitura, né, exige cuidado com o tipo de transistor e também com a pinagem correta. Não adianta medir, né, sem saber qual terminal é qual. Também é extremamente importante deixar claro que esse teste aí é só um teste parcial. Ele vai ajudar a identificar anomalias grosseiras, mas ele não substitui uma análise, né, mais completa do circuito ou do funcionamento em carga. O valor didático aqui vai estar em mostrar, né, que o transistor ele não é um bloco misterioso. Ele pode ser testado de forma básica, né, desde que a interpretação seja feita aí com critério. A gente tem que sempre lembrar dessa parte, né? A interpretação no diagnóstico em eletrônica é extremamente importante. Recapitulando, pinagem incorreta invalida o teste, né? O módulo diodo em transistor BJT vai ser um teste preliminar. Não vamos levar isso como o veredito final, né? A gente tem aí o tipo NPN e PNP, que altera aí o comportamento esperado da medição, pois cada um tem polaridade diferente, né? Então é importante que seja interpretado aí da forma correta. Beleza? Falando agora sobre o MOSFET, que é um tipo de transistor, né? E ele tem aí um efeito de campo e
está aí entre os componentes mais importantes também do hardware atual, principalmente quando a gente fala de alimentação e chaveamento de potência. De forma introdutória, é útil dizer que o MOSFET é controlado, né, por tensão no gate, enquanto o BJT é pensado, né, mais para como ele é pensado mais como controlado por corrente na base. Os terminais principais são gate, drain e o source. Em placas-mãe, notebooks, fontes, o MOSFET ele aparece praticamente o tempo todo em entrada de alimentação, reguladores e etapas aí de comutação. Do ponto de vista do diagnóstico, ele merece atenção porque falhas nesse componente, né, pode travar linhas, causar aquecimento excessivo ou provocar curto em terminais. Não precisamos nessa aula aqui entrar em parâmetros mais avançados, porque a ideia aqui é mais dar um panorama do que entender aí com todas essas complexidades, né, dos transistores. O importante é que vocês conheçam e saibam reconhecer o MOSFET como uma peça aí central de gerenciamento de energia. Então, só recapitulando rapidamente, o MOSFET ele vai aparecer muito em circuitos principalmente relacionado à alimentação. Então, curto, aquecimento e não chaveamento são aí alguns sintomas típicos de falha, né, do MOSFET. Pinagem e comportamento vão variar aí conforme o modelo e o encapsulamento. Falando um pouco agora sobre o regulador de tensão no caso, ele vai aparecer aí bastante com o MOSFET e o transistor BJT, porém ele tem uma função um pouco diferente, né? Então muitos circuitos no hardware dependem de tensões específicas e totalmente estáveis para funcionar aí de forma correta, né? Então nem tudo vai trabalhar com a mesma alimentação no hardware. É justamente aí que vai entrar o regulador de tensão. A função dele é receber uma tensão de entrada e entregar uma saída mais adequada, né, para determinada carga, como 5 volts, 3.3 volts ou 1,8 volts, por exemplo. E existem reguladores lineares e chaveados. Nessa aula, acredito que basta entender só a função geral, né? Então, no diagnóstico, esse componente ele é extremamente importante, né? Porque vários defeitos passam por ele. Entrada presente e saída ausente, saída baixa, saída instável ou componente aquecendo demais são aí alguns sintomas. Também é importante quebrar uma ilusão comum, né? Que regulador não faz milagre sozinho, ele depende da entrada correta também, né? Aterramento, sinal de habilitação e também componentes de apoio aí ao redor para ele conseguir fazer o trabalho dele. Então, só recapitulando, o regulador ele vai precisar de condições corretas, né, para funcionar. Ele não vai fazer milagres. Saída errada pode ser defeito do regulador ou então do circuito ao redor. A gente tem que sempre fazer aquilo, interpretar, né? A gente não pode sair dando diagnósticos aleatórios. A gente tem que fazer uma interpretação de todo o contexto do problema e só a partir daí dar um diagnóstico. Então, medir entrada, saída e terra é uma lógica inicial aí valiosa para fazer os testes no regulador. Circuito